Pessoal, então bom dia. Nós já estamos no horário e vamos então começar as nossas apresentações aquilo que nós temos proposto para essa disciplina, né? Então, meu nome é Caio Maluf e a gente trabalha na FAI desde 2017, né, com essas disciplinas que dizem respeito às ciências sociais aplicadas ao direito, né, e filosofia. E esse semestre a gente vai ter o prazer, então, de trabalhar a disciplina Sociologia Jurídica com vocês, ok? Então, uma primeira informação que eu gostaria já de deixar bem evidente para a gente é que eu trabalho na perspectiva de um blog, sabe? Esse blog, eu vou abrir para vocês poderem verificar aqui. Então, quase todas as aulas, né, todas as aulas que nós tivermos, essas aulas estarão planejadas com a devida antecedência no blog. E vocês, para acessar esse blog, né, eu já mandei o link, vocês pegaram, então, o link para entrar nessa aula no blog. Então, para entrar no blog, você vem aqui na barra de endereço do seu computador, como vocês podem ver aí, e escreve sociojuri.blogspot.com. Aí você vai, então, você tem condição de navegar dentro desse blog, porque todas as atividades de cada aula a gente vai tá disponibilizando naquele blog. Aqui tem algumas informações básicas, né? Então ele vai sendo alimentado sempre na primeira postagem vai ser a aula da semana ou a última aula, né? Então, se você vai lá na primeira postagem, tá mais embaixo, tem aqui algumas coisas sobre quem é o professor, você pode clicar aqui ou aqui em acessar a aula, certo? E aqui tem o meu mini currículo, né? Algumas informações que eu acho relevante acerca de mim, e bem como aqui os links, né? E os endereços para os contatos que, por acaso, forem precisos durante as aulas, ok? Durante tira dúvidas e qualquer coisa nesse sentido aí. Então, vocês, por favor, lancem mão disso aqui sempre que for preciso, para que vocês possam, então, não ficar guardando dúvidas para vocês muito tempo. Então, olha aqui, voltando aqui, ó, página inicial, você vem aqui, por exemplo, no plano da disciplina. Um outro ponto aqui, ó, acompanhamento das atividades de sociologia jurídica da N1. Então, todas as nossas tarefas são feitas por via de formulário. E aí, você enviando, você pode vir aqui nesse link, que ele vai estar fixo, permanente, e você aqui, acompanhamento das atividades de sociologia jurídica da N1. E aqui você vai verificar, ó, para visualizar quem realizou a atividade da aula número 1, clique aqui. Então, olha assim, a aula número 1 nós vamos terminar a fazer hoje e já tem uma atividade lá. Então, lá na aula 1, né, você vai entrar lá. E aí, quando você enviou, para você ter certeza que você enviou e tal, que de fato ela chegou, quer dizer aqui, aí você vem aqui, ó, clica aqui, ó, aula 1, né, para ver quem realizou, aí vai aparecer essa planilha, tá vendo? Ninguém enviou ainda, né, porque também, na verdade, ainda não passei a atividade ainda para vocês. Então, você vai verificar aqui seu nome, né? Nessa lista aqui vai aparecer o seu nome se de fato a atividade ela chegou para mim. Então, você só vai verificar, tendo a certeza, chegou, tá tudo tranquilo nesse sentido, ok? E se por acaso, meu nome não está lá, e essa atividade, onde ela está? Está aqui, ó, para acessar a aula 1, você clica aqui, que é justamente a aula de hoje, né? Essa aula que você, então, entrou, você pegou aqui o link, né? Então, vocês prestem muita atenção, porque essa disciplina a gente vai repeti-la no noturno. Para vocês, a aula é na segunda de manhã, e para eles é na quinta à noite, entendeu? Então, já deixo aqui o link, né? Então, você que é do matutino entrou aqui no link do matutino, o pessoal do noturno vai entrar aqui no dia da aula, no noturno, né? Então, se você já está aqui, essas informações aqui já não são mais tão relevantes, né? Porque seria para instalar o aplicativo, para entrar, etc, né? E aí eu gostaria de dizer aqui, olha, que é importante, assim, ativar a câmera, né? Porque, assim, nós estamos tentando aproximar essas aulas online, aproximar de uma aula presencial, para que, de fato, nós tenhamos essa interação. E aí eu estou colocando aqui essa proposta. Eu vou bonificar na forma de nota aqueles alunos que, durante a aula,
mantiverem a câmera ativada, né? E você, assim, para a gente ver, ter mais ou menos um feedback daquilo que vocês estão acompanhando, né? Para ter, assim, uma forma de verificar as reações de vocês, né? Uma vez que essa disciplina é uma disciplina de humanidades, né? Como todo curso de direito, mas essa disciplina, ela tem muito a investigar a questão do próprio comportamento social, né? Uma vez que a gente vai estar discutindo a questão das instituições sociais, entendeu? E aí o microfone deixa sempre desligado, porque o microfone pode gerar ruído aí de onde você está. Então, mas quando você precisar falar, toda vez que você precisar falar, você aciona o microfone e fala à vontade, pergunta, comenta, complementa o que eu tenho para falar, entendeu? Então, fique à vontade nesse sentido, repetindo, para você não ficar levando dúvida, ficar uma dúvida muito tempo aí sem precisar, porque a gente está aqui justamente para discutir as questões, esclarecer os pontos, né? A gente quer muito que isso aconteça. Do outro lado, você vai fazer as leituras, né? Você vai fazer as leituras. A gente vai discutir aqui na aula os textos, né? Então, todas as nossas aulas são baseadas em texto, não é nada solto, né? E aí, a partir desse texto, a partir da aula, vocês são conduzidos a fazer uma atividade. Essa atividade a gente vai utilizar bastante o meio eletrônico, né? Os formulários do Google ou da Microsoft, para isso acontecer. Inclusive, a frequência. Nesse momento agora, eu gostaria que vocês, por favor, fossem lá no chat, entendeu? Aqui, o chat ele não está liberado para todo mundo usar. Mas eu já coloquei lá no chat, eu vou colocar de novo aqui para ser a última postagem, e um link. Um link de um formulário, que é o primeiro que eu gostaria que vocês respondessem agora, por favor. Vocês entram lá, clica, vocês vão ser direcionados a uma outra página da internet, entendeu? E essa outra página da internet, você vai, então, indicar lá o seu e-mail, o seu nome e uma perguntinha lá. Uma pergunta que é no sentido mais de preconceito, né? Aquilo que você já tem na sua mente antes de chegar nessa aula e o que você pode me responder. Então, assim, eu expliquei lá, né? Está escrito lá no formulário, e que é uma questão mais valorativa de participação. Então, só para comprovar sua participação. Por mais que eu vou dar uma nota ali, mas essa nota é só para você saber o seu parâmetro do que você está acertando, o que você está errando. Não sei se vocês já estão todos inteirados aí, então veja bem, você vai abrir uma página como essa, certo? Quem está com o celular, clica no meio da tela do celular, do lado direito lá em cima, tem lá tipo um papelzinho lá com a bolinha vermelha, ele é o chat, aí você clica lá, né? Você toca lá e você vai entrar e pegar esse primeiro link que eu acabei de mandar. Ou quem está usando o computador, tem uma barrinha no meio aí da tela, né? Que ela aparece só, mas ela está no meio. Aí tem aí, tipo, os participantes e a conversa. Aí você põe mostrar a conversa, você clica lá. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Professor, Pois não estou não? conseguindo responder o chat. Não tá abrindo a opção de fazer a Não é para. resposta. Pois é, não é para responder lá no chat, não. Lá no chat você está vendo um Ah, link que eu o acabei de mandar? formulário, o formulário que eu quero dizer, desculpa. Aquele endereço de e-mail, nome completo. Não está conseguindo porque não está liberado para você? O que foi? Você está Não, vendo a minha tela? Você está não, vendo eu a minha tava. tela? Olha aqui. Olha a Ah, minha tela, aí endereço de e-mail. Você vai colocar o seu endereço de e-mail, né? Eu vou colocar esse meu aqui, certo? Aí o nome completo, direitinho. Só vou fazer no teste para vocês verem como que é, né? E aqui o turno que está matriculado matutino, você clica. A sondagem sobre a notificação da plataforma. Você recebeu o e-mail essa noite sobre essa aula? Se sim, se não, ou se não tem certeza. Você marca, por exemplo, que sim. Aí, sobre as ciências sociais, aí aqui há a pergunta de preconceito que eu perguntei para vocês. Qual que você acha que é a ciência social que estuda o ser humano em suas interações sociais? Você vai colocar aqui se é a sociologia, se é a antropologia, se é a ciência política, se é a economia, se é a contabilidade ou administração. Aí você clica, né? Eu vou clicar aleatório aqui em todas, só para vocês verem como funciona. Vou clicar em qualquer uma aqui, né? E beleza, clicou em tudo aqui, olha. Enviar. Então, porque a gente já está tudo certo, pronto para enviar. Enviou, e aí vai aparecer a mensagem. Olha lá. Você pode ver a pontuação, etc., né? E pronto, encerrou.
Ok? Então, vamos responder rapidinho, que eu vou pegar isso como frequência já, né? E como primeira participação. E aí, durante as aulas, nós teremos várias participações como essas, entendeu? Então, vocês façam aí e a gente já retorna aqui com a apresentação da ementa, do plano da disciplina, essas questões todas. Repetindo, não precisa preocupar tanto com acertar aquelas perguntas que eu fiz ali, mas é mais no sentido de você, então, sondar o que você sabe e o que você não sabe, lá, sabendo que o mais importante aqui é a participação nesse momento, né? Então, vai ser registrado e qualificado aqueles que participarem e fizerem no momento que eu estou pedindo agora, não é para fazer depois, é nesse momento agora, porque é para a gente conduzir a aula. Então, até agora, nós já temos uma resposta, não, já temos várias respostas, né? Deixa eu ver quem já conseguiu responder aqui. Não temos tantas respostas assim, não. Se estão tendo qualquer tipo de dificuldade, fale, tá, gente? Já diga para a gente tentar fazer. Então, já chegou aqui a resposta do Leonardo Silva Souza. Já vi que a Mirla também conseguiu enviar. Ô, Mirla, você enviou já pela segunda vez, tá? Eu verifiquei aqui, você enviou duas vezes. A primeira vez enviado já basta, tá? Hein, Mirla, eu vi que você enviou duas vezes. Pois é, eu tô dando baianada aqui. Peraí, calma. Não, mas deu certo. Já deu certo, entendeu? Já deu certo. É importante, assim, a gente fazer isso agora, porque depois todas as nossas tarefas da agora para frente vai ser por aí, entendeu? Algumas vão ser de discursiva, outras vão ser só marcar, mas vão ser todas por aqui, que aí já fica lá arquivado e fica tudo certo. Bom, deixa eu só sondar aqui mais quantas pessoas já enviaram. A Caroline também, acabou de chegar a resposta dela.
Eu acho que os demais já estão finalizando. Nós vamos, então, conversar agora sobre o nosso plano da disciplina. O que que a gente pretende, fazer durante esse tempo, não é? Eu vou só atender uma pessoa aqui no WhatsApp do grupo, né? Está tendo a aula. Entrando naquele link lá que eu indiquei, você pode assistir a aula. Presta atenção, que lá tem dois pontos. Tem o matutino e tem o noturno. Então, você entra lá no link relativo ao matutino, ok? Então, tá bom. O Edson está tentando entrar aqui e aí eu acho que vai dar certo agora. Pessoal, então vamos lá. Alguém quer comentar sobre o que colocou lá sobre as ciências sociais? Você já conhecia todas aquelas ciências sociais e a investigação de cada uma delas? Alguém gostaria de ativar o áudio e fazer um comentário sobre o que marcou e por que marcou? Bom, então vamos observar aqui sobre o nosso plano da disciplina. Então, aqui é a nossa aula 1, né? Se você verificar aqui, nós temos aqui, olha, o objetivo dessa aula é apresentar o programa da disciplina e trabalhar uma questão inicial de discussão em que pretendemos localizar a sociologia em meio às ciências sociais e suas relações epistemológicas com o curso de direito. Eu já sei que esses dois pontos aqui, olha, que eu tenho o link aqui dos slides, nós vamos trabalhar na aula que vem. Não vai ser nessa aula, pelo próprio tempo e pelas condições mesmo, assim, da gente estar refletindo e entendendo um pouco melhor as coisas. Vamos olhar aqui o nosso programa da disciplina, que aí ele vai ficando para esclarecer os pontos que nós temos para estudar, ok? Então, é uma disciplina de 60 horas, né? Uma disciplina que nós teremos, então, 20 encontros durante o semestre, certo? Presencialmente, nós teremos 20 horas, ok? Então, nós teremos 20 encontros de 1 hora de aula. E você, lá no ambiente virtual de aprendizagem, lá no Moodle da FAI, você vai fazer atividades relativas a 40 horas, ok? Então, tá aqui as informações minhas, o contato. E aí, vamos ver aqui agora a ementa da disciplina, o resumo do que se estuda nessa disciplina, né? Aquilo que vem feito lá, estruturado pelo plano do curso, o que se estuda. Então, a própria sociologia jurídica, e aqui eu já aproveito para dizer um ponto, né? Que a gente, do ponto de vista da sociologia propriamente dita, não se faz tanto esse tipo de adjetivação da sociologia, porque a sociologia ela estuda, de vias gerais, a sociedade, né? E a sociedade ela se organiza, né? Se organiza aí na forma de instituições sociais. Uma das instituições sociais é o direito, né? A instituição jurídica. E aí você, então, tem uma abordagem aí da sociologia jurídica. No momento da nossa aula, olha aqui, você vai ver aqui, olha, nós veremos a diferença entre sociologia jurídica e sociologia do direito, entendeu? Então, aí nós vamos deixar mais para frente, mas existem essas duas vertentes, né? Uma sociologia que verifica o entendimento da sociedade a partir do direito e uma sociologia que estuda o direito. Então, ou seja, uma sociologia que está dentro do direito e uma sociologia que está analisando o direito do ponto de vista de fora para dentro, né? Então, enquanto nós temos um ponto que estuda o direito de dentro para fora, nós temos o outro ponto da instituição social que estuda o direito de fora para dentro. Mas isso é uma questão técnica que a gente vai ver lá na frente, e, na verdade, eu acho que a gente faz, na verdade, as duas coisas, né? Do mesmo tempo que a gente está olhando do direito para a sociologia, a gente olha da sociologia para o direito. E aí, para tanto, uma das primeiras aulas nossas aqui, que a partir da semana que vem, é o contexto histórico do surgimento da sociologia. Porque a sociologia nasce no século XVIII, né, no século XIX, desculpa, e a sociologia jurídica nasce nesse meio também, como uma ciência dentro do direito específica, né, para analisar essas questões. Bem como a filosofia do direito, né, bem como outros ramos do direito, a antropologia do direito. Então, nós temos todos esses campos aí para estudar. Um elemento que é muito importante dentro do estudo da sociologia é o fato social.
Então, é com base nele que se desdobra todos os estudos, todos os entendimentos, né, que os clássicos da sociologia nos trazem. A partir daí, o direito propriamente dito, né, vinculado ao conhecimento sociológico, ele nasce a partir daqui do contrato social. Então, aqui no contrato social, a gente perde um pouco aquela dimensão filosófica do direito, no sentido de um conceito de justiça puro, pleno, um conceito de justiça universal, e entra num conceito de justiça que se dá por meio das convenções sociais, entendeu? Então, aqui se estabelece as bases do legislativo em uma sociedade moderna, democrática, entendeu? Então, com base da ideia de contrato social, que é uma ideia moderna. A sociologia jurídica como ciência, né? Então, como uma ferramenta, um instrumento de investigação que vai analisar os fatos jurídicos dentro da sociedade. Alguns quadros teóricos referenciais para o estudo da relação que há entre direito e sociedade, né? Como seria a sociedade sem direito, como seria o direito sem a sociedade, ou qual que é a relação que se dá entre essas duas realidades aí, né? O direito e a sociedade. A sociologia do direito natural, entendeu? Aquele ponto do direito, aquele direito que entende como sendo aquele que já veio antes da sociedade existir, já existe, então, a noção, o conceito de direito, o direito natural, né? Em contrapartida com a nova ideia do direito positivo, o direito que é imposto, né? E aí alguns autores que são muito importantes, né? Que seriam os clássicos da sociologia, que todos vocês no ensino médio já devem ter estudado, que seriam o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Então, nós teríamos que ver aqui em algumas aulas o ponto de vista de cada um desses três autores acerca do direito, né, ou da sociologia do direito. Então, ou seja, a opinião deles sobre o direito vai, então, promover uma sociologia do direito. Então, são esses três autores clássicos. E depois tem um autor mais contemporâneo, que é o Hans Kelsen. Então, a gente talvez vai dar uma passada no Hans Kelsen, mas a gente não preocupa tanto com passar sobre o Hans Kelsen, porque o Hans Kelsen já é um objeto de estudo lá na introdução ao estudo do direito, em vários outros campos aí do curso de direito mesmo que vocês estudam. Mas o Weber, o Marx e o Durkheim já é uma responsabilidade nossa dentro dessa disciplina trabalhar, ok? E aí, por fim, seria, então, aqui a sociologia jurídica e história, né? A situação que ocorre, as crises contemporâneas do direito, né? Então, ou seja, por que crise? Crise é uma coisa natural de toda a sociedade, porque as coisas vão acontecendo, as coisas não vão dando certo, entra em crise, aí nasce uma nova teoria, e aí coloca em prática, aí não dá mais certo, entra em crise, aí nasce uma nova teoria, e assim as teorias vão chegando para resolver os problemas da sociedade, aquelas leis, a própria relação humana, a relação de poder, ela vai entrando em conflito, que é uma crise, e aí a crise gera uma nova ideia. Então, com base nessas primeiras informações aqui da ementa, né? Isso aqui são pontos, né? Que seria coisas você vai achar um livro sobre cada parte dessa aqui, né? Um livro completo aí. Nós não temos tempo de ler tudo que a gente deveria ler, mas a gente vai ler bastante, a gente vai ver muita coisa que a gente precisa ver. E eu gostaria, então, se vocês querem participar, eu queria perguntar, então, desses pontos que eu coloquei aqui, qual deles é para você o mais estranho? O estranho no sentido, assim, de que aquele que menos você tem contato, aquele que você nunca ouviu falar, né? Qual desses aqui é o que mais você acha que você vai precisar estudar um pouquinho mais? Entendeu? Desses pontos todos que eu acabei de colocar aqui da ementa. Alguém gostaria de participar e dizer para mim qual deles que você achou mais complicado ou que você ainda não teve o devido contato, ou nenhum contato, ou pouco contato que seja? Aí, se você quer participar, você quer falar, você só ativa o microfone e fala, né? Eu só queria saber se vocês estão pensando para falar. Sociologia jurídica. A sociologia jurídica faz diferente da sociologia do direito. Eu fiquei Só um pouquinho. Agora. Tá dando interferência? Caroline, fecha o seu áudio, por favor. Fecha o seu áudio, por favor. Deixa a Mirla falar, aí depois você abre o seu e fala, por favor, tá?
Eu estou intrigada que o senhor disse que sociologia jurídica é diferente de sociologia do direito. Certo. Ok. Vai lá, Carolina, por favor. A minha dúvida é quase igual à da Mirla, só que é mais sobre sociologia jurídica. Certo. Quem é o próximo que gostaria de fazer um comentário ou lançar uma questão aí, conforme ao que nós vimos nessa ementa da disciplina? Eu vou preferir, a gente poderia responder agora, mas eu vou preferir deixar vocês com o sabor da dúvida e tentar verificar durante o curso a diferença entre uma e outra. Né? Qual que seria a diferença, então, sociologia do direito e sociologia jurídica? Isso, inclusive, é tema de uma aula. Nós vamos ter uma aula só sobre essa diferença entre essas duas, tá? Por isso que eu quero deixar tranquilo assim. Me posicionando, eu não vejo diferença. Essa é uma diferença, Mirla, conceitual, ou seja, tem autores que defendem a diferença e tem autores que não vê essa diferença como tão relevante assim, certo? Mas é aquele ponto que eu falei para vocês. Então, eu tenho uma sociologia jurídica, uma sociologia que está dentro do direito, certo? E tem juristas formados em direito que estão estudando direito, certo? Ou melhor, do ponto de vista do direito, estão estudando a sociedade. E sociologia do direito. Então, nós temos um sociólogo que estuda a sociedade e volta seus estudos para estudar o direito. Entendeu? Então, ou seja, sociologia jurídica, advogados, juristas estudando sociedade. Sociologia do direito, sociólogos estudando o direito. Entendeu? Então, quando nós temos o Marx, o Weber e o Durkheim, apesar de o Marx ser formado em direito, certo? Apesar do Marx ele não é filósofo de faculdade, ele não é sociólogo de faculdade, ele é formado em direito, mas ele é uma referência muito grande na filosofia, na sociologia, na economia, entendeu? Então, o Marx ele faz filosofia do direito, certo? Mesmo ele sendo formado em direito, porque ele se posiciona enquanto sociólogo e estuda o direito. Ok? E agora, a sociologia jurídica já seria, então, os juristas que estão olhando para a sociedade e vendo, olha, como que a sociedade é melhor, como que a sociedade é mais organizada, porque existe o direito. Entendeu? E aí, enquanto a sociologia do direito vai olhar, olha como o direito se organiza, olha como o direito ele se estabelece, entendeu? Mas aí vê o direito como sendo uma instituição, como também existe a igreja, como também existe a escola, como também existe a família, como também existe qualquer outra instituição da sociedade para se estabelecer, entendeu? E organizar a sociedade, impor a sociedade sobre os demais, ok? Então, vamos vendo um pouquinho mais aqui. Eu tenho um objetivo geral para essa disciplina, entendeu? O meu objetivo, o objetivo que o professor tem para conduzir os alunos, que seria o estudo da sociologia, entendeu? Então, antes de você estudar sociologia jurídica ou sociologia do direito, você tem que entender minimamente, né, basicamente, o que sociologia significa e o que ela estuda, de modo que você, estudante do curso de direito, possa compreender as relações das instituições sociais, né? Então, qual que é a relação que há entre a escola, entre o sistema financeiro, entre a família? Porque, por mais que a gente ache que tem uma diversidade aí de interesse e tudo mais, é tudo a mesma coisa, né? Os mesmos objetivos que a família tem para os filhos, né? Para quem ele está formando ali, é o mesmo objetivo que os pastores e os padres têm para os seus fiéis, é o mesmo objetivo que os governantes têm para os seus governados, entendeu? As instituições sociais, elas têm os mesmos objetivos sempre, que é formar o membro da sociedade. E também tem o mesmo objetivo do sistema carcerário, por exemplo, né? Que é, então, pegar aquele membro da sociedade que não se ajusta, colocar ele num outro local ali, fechado, para que ele não deturpe a sociedade. Então, é evidente essa organização, esse entendimento da sociedade, né? Então, há uma relação aí do saber sociológico com o saber do próprio direito, propriamente dito. Certo? Então, esse é o objetivo que eu quero fazer. Então, todas as nossas aulas, elas são preparadas com base nesse objetivo. Eu quero dar, então, condições para que vocês possam estar entendendo sociologia,
entendendo de direito e entendendo de sociologia jurídica ou sociologia do direito. E aí, eu tenho uns objetivos, eu tenho coisas aqui, são objetivos específicos, que são aqueles que você precisa fazer aula a aula, cada dia, né, cada atividade, cada leitura, cada situação, você precisa, então, compreender a teoria, entendeu? Você, compreendendo a teoria, você vai, então, entender a função social do direito. Para que o direito serve, entendeu? Então, é importante você fazer essa constatação. E eu já deixo, assim, essa disciplina é uma disciplina, então, de que forma? Teórica, né? Então, é uma disciplina de teoria. Então, não é estágio, não é prática, né? Então, a prática é você olhar a sociedade e ver os pontos e poder dar nome para algumas coisas que acontecem por aí, né? Com base na teoria. Então, está no hall, né? Não sei se é por felicidade minha, ou por sina, ou por castigo, né? É uma disciplina na qual a gente vai ter que ler, a gente vai ter que escrever, né? E ler em padrão superior, escrever em padrão superior, né? No sentido assim de a gente nós nos tornarmos intelectuais, né? Aqueles que de fato processam na mente aqui o entendimento da sociedade da forma que ela se apresenta, da forma que ela é, entendeu? Então, assim, a gente tem um trabalho um pouco mais, uma responsabilidade um pouco maior nesse ponto, entendeu? Então, ou seja, nós não vamos fazer sociologia lá na porta da cadeia, né? Nós não vamos fazer sociologia lá nos conflitos sociais, entendeu? Nós vamos fazer sociologia nos livros. Aí, com base naquilo que nós aprendemos nos livros, aí a gente vai olhar lá na cadeia, olhar para o preso, para o aprisionado, para a pessoa lá, o reeducando no sistema prisional. Aí você vai, então, talvez, tentar olhar além daquilo que ele fez ou além daquilo que ele mostra para você. Então, você vai entender as bases fundamentais da própria sociedade que criou aquele sujeito, aquele indivíduo, e a sociedade que colocou aquele indivíduo naquelas condições. Né? Por que a pessoa fez o crime? Né? O que leva a pessoa a fazer o crime? Entendeu? Então, são pontos assim. Porque para muitos que têm a ética, a moral, os bons costumes assim, entende? Não, é um desvio é um mau caratismo, é uma situação grave aí e tal, mas existe toda uma inter-relação das instituições sociais, nas quais essa inter-relação faz com que a gente crie criminosos, né? A gente forme criminosos, né? E aí um ponto que o Marx vai dizer, por exemplo, a própria diferença das classes sociais, entendeu? Então existe uma diferença tão grande de classe social que tem algumas pessoas que para ela comer ela tem que roubar, né? Enquanto, mas por que ela não arruma um emprego? Tem tanto emprego aí, vai trabalhar, vai puxar uma enxada. Será que tem tanto emprego aí? Será que todos que estão desempregados porque eles não estão procurando emprego? Será que é bem assim? Entendeu? Então, aí, e outra coisa, uma coisa é Brasil, outra coisa é Estados Unidos, outra coisa é Europa, entendeu? Então, assim, nós podemos dizer uma lei para todo mundo dessa mesma forma. Então, são pontos de análise social, de verificação da sociedade como ela é, para que a gente possa, então, fazer as interpretações e as análises sociais, entendeu? Então, todo ponto social é pertinente com a aula de sociologia. O que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos aí, da questão da propagação do coronavírus, e aí as decisões, decisão do presidente da República, decisões do ministro da Saúde, do Mandetta, do anterior, e decisão do atual, as decisões do governador Caiado aqui, as decisões do Nassoitã enquanto prefeito de Porá, entendeu? Então, ou seja, os decretos que saem e os conflitos jurídicos que vêm a partir desse desdobramento da situação são pontos que são muito evidentes de serem analisados pela sociologia, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de verificar esses pontos aí, ok? Então, e aí a gente pretende que os senhores e as senhoras, as senhoritas, tenham essa compreensão teórica e faça de igual importância a compreensão teórica e a reflexão sobre a função do direito, né? Para que o direito serve, entendeu? E aí, nesse sentido, você precisa fazer um raciocínio, e esse raciocínio tem que ser sistematizado, né? Para que você perceba as trajetórias da modernização social e o impacto sobre o direito, entendeu? Então, porque a sociedade, ela muda, porque se ela não mudasse, nós estaríamos na caverna até agora. Entendeu? Então, ou seja, teve mudanças sociais
E diante dessas mudanças sociais, o direito ele foi se transformando também. O direito ele foi se atualizando também para cumprir a sua função social de estabelecer a ordem social, né? Então, são palavras recorrentes que a gente acaba repetindo muito, né? Mas são aquelas que, para a gente entender de fato a função do direito e a dinâmica social, né? A dinâmica social que se moderniza e o direito ele vai sofrendo esses impactos, né? E aí, outra vez ou outra, a gente escuta isso, mas no meu tempo era tudo certo, no meu tempo era bom. A juventude hoje está desviada, é os fins dos tempos, o mundo vai acabar, entendeu? Então, ou seja, é aquela ideia, né? Então, existem várias sociedades ao longo do tempo, e cada qual que esteve inserido em cada tempo da sociedade fica tentando preservar o seu modo de ser sociedade, ou aqueles que estão no conflito, assim, querendo atualizar o modo de ser sociedade. Ou aqueles que querem voltar ao modo de sociedade que foi anteriormente falado. Entendeu? Então, ou seja, são várias sociedades ao longo da história do tempo, do espaço aí, né, das pessoas, e essas sociedades elas vão, então, aparecendo, vão sumindo, vão voltando, entendeu? Vão se transformando, e nesse sentido, todas as instituições sociais acompanham a sociedade. A igreja modernizou, a escola modernizou, a família modernizou, o direito modernizou, e assim todas vão se modernizando para quê? Para acompanhar e ordenar a sociedade e formar o membro adequado para aquela sociedade em específico, aquela que está cumprindo com os interesses daqueles que estão nela, né? E aí analisar com crítica, e aí é um ponto aqui, essas três objetivos aqui, ó, sempre fazendo a crítica. Porque às vezes a gente fica reproduzindo demais, né? A gente reproduz os discursos daqueles que a gente acha que é importante, e a gente fica repetindo aquela balela a vida toda, né? O tema é cotas. Não, eu sou contra, e repete uma coisa que um determinado professor falou lá que era assim. Sou a favor porque repete uma coisa que escutou alguém falar e fica repetindo aquela coisa, faltando estabelecer a própria dimensão crítica sua, né? Crítica real, né? Que contextualiza as formas jurídicas e saber, então, que não existe uma única forma válida, correta, possível. Então, existem várias formas, né, jurídicas, e existem várias formas de estruturas sociais. Entendeu? Uma vez eu recebi uma pessoa aqui em casa, e aí a moça que me ajuda aqui, ela guardou, né? Eu tenho lá um determinado lugar que eu tinha lá a minha caixa de fósforo, né? E aí a pessoa que me ajuda aqui limpou e pôs no outro lugar. E aí a pessoa que visitou falou assim, pôs no lugar errado, né? Eu falei, não, pôs num lugar diferente. Então, são perspectivas. Por que é o lugar certo ou o lugar errado? Então, para ser o lugar certo, deveria ter ali uma placa, né? Aquele lugar do fósforo. Ou seja, teria que ter um registro, uma lei, uma norma, uma doutrina que determina que o lugar do fósforo é aqui. Entendeu? Mas não tem nenhuma placa, não tem nenhum lugar aqui na casa. Costumeiramente, eu coloco naquele determinado lugar. Aí, se a pessoa veio e colocou em outro lugar, ela colocou no lugar errado. Para ser errado, teria que ter uma lei prévia ao direito. Vocês estudaram isso aí já no primeiro semestre. Então, para ser constituído crime, o que é preciso? Uma lei prévia que determina que aquilo é crime. Se não existe a lei que proíbe aquela questão, então é permitido, não é? Então, ou seja, aí eu corrigi a pessoa, né? Falei, não, ela só colocou num lugar diferente, né? Diferente de errado. Então, são pontos aí que, se de fato eu referendasse um local para se colocar o fósforo e ela colocasse em outro local, aí não seria um lugar diferente, seria um lugar errado. Mas até então nós não temos um lugar oficial para se guardar o fósforo na casa. E aí esse ponto que eu queria que vocês vissem com esse exemplo que eu estou dando, que existem várias formas jurídicas e existem várias estruturas sociais, né? Da mesma forma que há mudança jurídica, na mesma medida que há mudança social. Aquilo que era um crime há um tempo pode ser hoje uma coisa normal. Nós estamos trabalhando, nós estamos verificando aí uma movimentação no que se diz respeito à legalização do aborto. Então, por hora, se você vai na igreja, é pecado, não vai abortar de modo nenhum. Mas se você vai na instituição jurídica, já tem 3 possibilidades que você pode abortar lá. Entendeu? Então, tem lá o vítima de estupro, aquilo que gera risco de morte para a mãe,
e aquilo que quando descobre que a criança ela não tem cérebro, né, anencefalo. Então, ou seja, nós temos, então, duas instituições na sociedade, uma que proíbe o direito de o aborto de qualquer forma, e a outra que já permite em algumas formas. E os debates, as discussões estão continuando. Então, tem pessoas que já estão defendendo, está buscando, por via da legislação, a permissão do aborto em qualquer circunstância, como sendo apenas uma decisão da mãe, uma tão somente decisão da mãe, ou do pai, ou da família ali. Entendeu? Então, ou seja, pode acontecer de se tornar, então, de fato, legalizado o aborto e pronto, né? E aí, uma lei que até há pouco tempo proibia, de um tempo para frente, ela vai permitir e vai legalizar. Isso está dentro do quê? Da dinâmica social, da transformação da sociedade, e o direito ele vai, então, se transformando e modificando dessa mesma forma. Ok? Não sei se fica claro para vocês essa questão, ou se já é algo que vocês já estão cansados de discutir, de repetir aí na formação de vocês, mas é um pouco dessa explicação, né, dessa análise que a gente vai fazer aqui. E também, né, o direito não pode tudo, né? O direito não resolve todos os problemas da sociedade. Bem como a escola não resolve tudo, bem como a igreja não resolve tudo, bem como a família não resolve tudo. Entendeu? Então, aí é um pouco dos limites e as possibilidades, né? Então, nem tudo é previsto, nem tudo é organizado, nem tudo é estabelecido com tanta prévio assim. Por quê? Porque existe dentro de cada indivíduo o elemento chamado consciência individual. E essa consciência individual, no campo da igreja, chama de livre-arbítrio, né? Mas do ponto de vista sociológico, a gente chama isso de consciência individual. Entendeu? Nós chamamos isso de liberdade propriamente dita, que faz com que, mesmo eu recebendo toda a formação estabelecida, a formação de cidadão de bem, eu posso cometer os desvios. E mais que isso, eu posso convencer você a fazer os desvios. E eu posso, conforme a minha organização de pensamento, eu posso fazer que a sociedade inteira me obedeça. Eu posso lançar uma ideia e fazer que essa ideia vire uma coisa verdadeira, oficial. Entendeu? Então, aí que faz que a coisa se torne um pouco perigosa, né? Porque o mesmo indivíduo que pode simplesmente manter a sociedade como ela sempre foi e como ela tem que ser, ele pode fazer um rebuliço, ele pode fazer uma revolução, ele pode fazer uma transformação total. Entenderam, gente? Alguém gostaria de comentar o que nós estamos falando aqui? Porque é claro que isso aqui é algo que é para ao longo das aulas, né? Ao longo do curso de Sociologia Jurídica, a gente discutir essas questões. Se quiser fazer comentário, faça o comentário, fique à vontade. Só ligar o áudio aí e falar, ok? E aí, lá no AVA, né, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, nós então está em processo de liberação para vocês, mas nós já temos aqui todos esses conteúdos. Olha, são 12 que vão aparecer lá. Na N1, normalmente vocês fazem da 1 até a 6, né? E na N2 vocês fazem da 7 até a 12, que vão ser avaliados lá do 0 a 40 pontos que vocês já estão acostumados desde o semestre passado. Quem não estava aqui no semestre passado, então, sabe, né? Que você vai entrando lá no Moodle e você vai tendo aulas comigo aqui. Entendeu? Então, eu vou analisando e discutindo os textos que estão lá, para explicando, para desdobrar, para aprofundar, para discutir algumas questões mais. E você lá vai fazer o seu estudo individual, as leituras, a resolver as questões, os desafios que lá tem. Se lá você descobriu, tem alguma coisa que você não entendeu lá, porque lá eu não vou dar aula do AVA, eu vou dar aula daqui, do nosso presencial. Mas se tiver problemas, dificuldades lá, você traz para cá que a gente ajuda com toda a tranquilidade aí do mundo, né? Bem como você está liberado para... Não sei. O pessoal do AVA vai entrar em contato com vocês. Eu acho que ainda está em processo de cadastro e para liberar isso aí, né? Mas, assim, vocês têm que ficar atentos, porque quando liberar, a data vai fechar tal dia, você já tem que estar tudo pronto, né? Então, às vezes, vocês podem ser pegos de assalto aí, né? E ter que fazer as coisas correndo. Mas já fica, assim, sabendo que tem, não deixar para preocupar com isso só lá na frente, né? Mas, assim, acompanhando as informações. Mas só o fato que eu estou dizendo, se lá tem dúvida, você traz para mim. Eu estou totalmente disponível para te ajudar na resolução daquelas atividades lá, se for preciso, ok? Então, esse ponto que eu quero deixar claro. Aí tá meus contatos lá,
vocês viram aqui, eu só vou voltar aqui só para mostrar mais uma vez aqui o blog, né? O blog, então, aula 1, aí depois na aula que vem vai ser a aula 2, vai aparecer aqui em cima. Aqui você tem o plano, que você pode ler na íntegra. Aqui você tem o acompanhamento das atividades, né? Estou só repetindo para quem entrou depois. Aí você veja aqui, olha, para visualizar quem realizou a atividade da aula 1, essa atividade da aula 1 vai ser liberada logo depois que nós terminarmos a aula aqui. Aí você vai resolver a atividade da aula 1 e aqui você confirma quem, de fato, se o seu e-mail chegou, se a sua atividade chegou até aqui, até mim, entendeu? Ou entra aqui na aula. E aqui também, na primeira postagem de todas, olha aqui, quem é o professor? E aí você entrando aqui em quem é o professor, você rola até embaixo aqui, você tem os meus contatos, ok? Então, são esses pontos aqui primeiros que eu gostaria de deixar claro para vocês, que aí vai ser sempre assim, né? Eu não preciso, gente, a partir de agora, eu não preciso nem ir lá no grupo e falar assim, olha, o link da aula é esse. Não precisa. Você simplesmente entra no blog. E lá no blog vai ter o plano da aula, no caso, semana que vem vai ser a aula 2, e lá você pega o link dessa mesma forma. Eu não sei, eu queria até perguntar, ô Edno, você estava entrando no link do noturno? Ou o que estava acontecendo lá que você não estava conseguindo entrar? Não, eu estava no matutino mesmo, só que eu não estava ativando lá embaixo, e a hora que eu ativei deu certo. Entendi, que bom. Aí nós estamos em fase de adaptação a esse sistema, né? Entrada, eu falei, será que não está tendo a aula ou eu não estou conseguindo mesmo? Pois é, então é só uma questão de entrar mesmo. Mas logo até a gente voltar com as aulas presenciais, nós vamos estar tinindo nesse sistema, né? Então, a questão é essa. Aí, voltando aqui só para do plano da disciplina ainda, né? Como eu disse para vocês, nós temos aqui as unidades, vamos falar de um contexto histórico do conhecimento sociológico, as origens da sociologia, e aí nós vamos ver um termo chamado positivismo, aquilo que, então, estabelece as regras para uma ciência moderna, a própria ideia de sociologia, o fundador da sociologia, que é o Comte, Auguste Comte, e fundador do positivismo. Aí nós vamos ter algumas aulas sobre o Durkheim, sobre o Weber, sobre o Marx, e depois aí a gente vai mudar o capítulo da disciplina, que aí vai voltar um pouco mais para as questões relativas ao direito. Então, a primeira parte da disciplina até aqui vai ser, então, sociologia, e aí daqui para frente vai ser, então, sociologia jurídica ou sociologia do direito, ok? Então, assim, basicamente seria esses pontos. Tem um ponto da questão da avaliação, mas eu acho que isso já é claro para vocês, né? Não sei se vocês estão... enfim, nós temos 40 pontos que você vai ter lá do AVA, entendeu? Então, as atividades do AVA você tem que fazer e vai valer de 0 a 40 para N1 e para N2. E no decorrer da disciplina aqui, então, a participação na aula que eu fiz lá, né, coloquei a frequência. Então, quem entrou depois e não fez ainda, gente, olha lá no chat aí, né? Não sei, no chat tem um link. E esse link você vai, então, responder a frequência, né? E a primeira perguntinha que eu faço da disciplina hoje, certo? Então, quem não entrou, entra lá, que quase sempre nós vamos começar a aula com isso aí. Então, você já vai entrando lá no chat, só clica no link, aí vai para uma outra página. E lá na página você responde o que está perguntando, ok? Então, não é para responder no chat, é só usar o chat para ingressar no link que eu já disponibilizei lá desde o início da aula, mas eu acabei de colocar agora para ser a última postagem, certo? E aí a gente vai fazer sempre assim. E aqui, olha, no final, aí nós vamos somar isso tudo, vai dar 6 pontos, né? Então, 6 mais 4, 10. A N1 é multiplicada por 0,4 e a N2 é multiplicada por 0,6, entendeu? E aí, se precisar, você tem uma N3, que seria a recuperação final. E aí, sobre essa aula de hoje, né? Apesar de nós não termos, eu já estava prevendo que não teríamos, seria só uma questão de ficar preparado mesmo, né? Então, na aula de hoje, você tem aqui, olha, você rola, lá embaixo tem, tá vendo aqui, atividade avaliativa? Aí, na atividade avaliativa, eu estou fazendo uma regra agora, para o seguinte, você tem uma semana para fazer essa tarefa. Então, você tem de hoje até segunda-feira. Se você fizer até segunda-feira, suponha que a sua nota foi 100. Você vai, então, ter 100% da nota se fizer até segunda-feira. Mas se você, por exemplo, atrasar mais, assim, passar de uma semana, aí se a sua nota for 100, né, você só vai ser registrado em 90, vai perder 10% do valor da nota. E se passar mais uma semana, né,
Então, assim, a tarefa vai ficar aberta até o de fazer. Fechou N1, aí fechou a tarefa. Mas você tem chance de fazer em qualquer data até fechar N1. Só que se passou aí 3 semanas, aí você vai ter, então, só 60% da nota. Isso ficou claro? Vocês compreenderam? Então, assim, isso aqui é para motivar a gente não deixar nada acumular lá para frente. Fez a aula hoje, você tem de hoje até segunda-feira para você responder a tarefa. Se você passar desse tempo, eu vou receber a tarefa? Eu vou, mas ela vai valer menos. Na outra semana, um pouco menos. Na outra semana, um pouco menos, até chegar aos 60%. Né, os 60%. Então, se você tirar 100, vai ficar só com 60 se você entregou a tarefa lá na frente. Essa é a tarefa do blog, a minha tarefa. Eu não estou falando da tarefa do AVA. Lá no AVA tem os tempos lá que já estão cadastrados. Eu estou falando só da nossa tarefa aqui, de aula a aula que nós estamos fazendo. Pois não, Mirla? Esse material do senhor está baseado em umas obras básicas que eu pude ver aí. Elas têm na biblioteca? Tem. Tudo tem lá. Uhum. Mas todo o texto que a gente vai usar em aula, eu disponibilizo aqui no blog também. Tá? Então, tem na biblioteca, você pode comprar o livro se você quiser. Por isso que eu coloco a referência lá, para você, quem gosta de comprar livro, quem quer ter uma biblioteca pessoal, tem lá. Mas o texto que nós vamos usar na aula, eu sempre disponibilizo aqui, para você ir direto lá na leitura que eu estou propondo para a aula. Ok? E aí, cada semana, assim, eu preparo a aula, talvez, eu deixo no último dia, talvez domingo, né? Mas, claro, um dia antes, pelo menos, você já tem a aula planejada lá. E aí, esse é o ponto. Então, você vai enviar o material antes, para a gente poder dar uma lida antes da aula? Isso é que eu quero que vocês façam, né? Vocês visitem o blog a cada semana. Então, aqui, olha, possivelmente ainda essa semana, talvez amanhã, ou até no máximo final de semana, eu vou já colocar aqui aula 2. E na aula 2 vai ser o quê? Eu vou retificar aqui essa aula 1 nossa. Então, vai ser, o material do semana que vem vai ser esses dois aqui, ó, 2 slides que eu tenho aqui. Entendeu? Que nós não fizemos hoje, nós vamos usar na próxima aula. Então, eu vou tirar isso daqui e vou colocar na aula 2, que já é o planejamento para você, então, se quiser dar uma olhada antes, etc., né? Para você poder, então, se preparar para a próxima aula. Certo? Compreendido? Então, gente, para essa... Vocês querem me perguntar alguma coisa específica ou uma coisa geral? Alguém tem alguma questão para me fazer? Além do que a gente já colocou aqui? Então, se vocês não têm mais nada para me perguntar, para me falar, a gente vai encerrando por agora, né? E aí, vocês olham aqui de novo, né? Eu acabei de... Vocês vejam que tem aqui a atividade avaliativa para fazer. Eu só falei aqui dos pontos e tal, mas não falei da atividade mesmo, né? Então, você aqui, ó, eu falei então que você tem que organizar sua agenda para fazer tudo no prazo, evitar prejuízo e constrangimento. Então, você do matutino teve aula hoje. Então, você tem até dia 17/8 para fazer a tarefa. E aparece no meu relatório a data, o horário que você entrega, tudo direitinho, tá? O pessoal do noturno vai ter essa aula só de quinta-feira. Então, eles têm até na outra quinta para responder. E aí, para você fazer a tarefa, olha, eu vou mostrando, você clica aqui, né? E lá vai aparecer aqui, então, o formulário. Veja lá. Você coloca do mesmo jeito, olha, o seu e-mail, o seu nome. Eu vou colocar aqui só porque senão não vai para frente. Vamos colocar aqui o nome, né? Aí você põe o seu turno e você vai para a próxima. Aqui na próxima, vai aparecer, então, uma pergunta. Olha aqui, tem um texto, né? Um texto aqui. E aqui tem uma questão colocada. Aí você clica aqui, olha, sua resposta. E aqui você vai, então, digitar a sua resposta. Certo? E aí, vai só enviar. Não vai ter, como você viu agora na frequência, ver pontuação. Porque a pontuação eu vou mandar só depois. Depois que eu ler seu texto, aí que eu vou, então, te enviar um e-mail com a nota que você teve aqui nessa tarefa. Alguma dúvida, senhores? Então, se não temos mais nada para perguntar, se não temos mais nada para falar, então eu gostaria de encerrar aqui, né, a nossa aula de hoje. E vocês, então, estão liberados para fazer a atividade e até semana que vem, nesse mesmo horário, né? Que aí a gente já vai colocar lá. Ok? Certinho. Então, bom dia, tudo de bom para vocês, é um prazer. Falou, cara. Prazer é nosso, professor. Obrigada.
Então, até logo.